Cirilo, eu gostei do jogo. Claro que o segundo tempo foi muito melhor do que o primeiro, até porque eu acho que os dois times se reconheceram ali na primeira etapa, as estratégias do Cruzeiro mudado, né? Cruzeiro com um quadrado de volantes, embora os volantes exercessem funções diferentes, mas eu acho que fica um lado muito positivo, tá? Porque eu disse no Goleada e repito aqui, eu não lembro o Flamengo do Felipe Luiz ter um jogo em que o adversário encarasse ele de peito aberto no Maracanã. Que fosse pra cima dele, que fosse de igual para igual. Nem nos clássicos do Rio de Janeiro eu me recordo disso, do time do Felipe Luiz. Ele já perdeu, já empatou, mas ter um adversário que fosse jogar com ele de igual para igual, eu não lembro, por exemplo, nem de Fluminense, nem de Vasco, nem de Botafogo, nem de Palmeiras, fazendo isso com o Flamengo do Felipe Luiz. Então eu acho que é um ponto muito positivo, né, para esse Cruzeiro do Jardim. Não tem o material humano que o Felipe Luiz tem, mas de toda forma eu acho que o Cruzeiro sai muito fortalecido do Maracanã pela atuação, e eu acho que foi um grande jogo, sabe? Eu acho que o segundo tempo melhor do que o primeiro, mas de toda forma um jogo de altíssimo nível, muito jogador bom em campo, e eu acho que eles souberam. O juiz, que eu acho que no início ali exagerou um pouquinho nos cartões, e aí se perdeu depois disso. Foi extremamente controlador, né? Aí depois lance pra cartão e não dava cartão, é porque ele deu cartão em lance que não era pra cartão. Senão ele acaba com o jogo também, né? Mas de toda forma, assim, não comprometeu o resultado. Eu acho que talvez o Alexandro poderia ter sido expulso naquele escorregão e que ele joga o Caio Jorge pra cima, porque foi uma falta muito parecida, inclusive, com a do William. Eu acho que o do William não é nem escorregão, ele tenta dar o carrinho, aí quer recolher, mas pega um pouquinho o Bruno Henrique, mas de toda forma, assim, eu acho que o empate foi muito justo pelo que foi o jogo, mas vejo o Cruzeiro saindo fortalecido. Ô Edu, o Felipe Luiz e o Leonardo Jardim vão falar em instantes sobre as escolhas para esse desafio de ontem e que justificaram aí, o que justificou, né? A escolha de um lado, a escolha do outro, mas queria falar sobre como esse empate contra o Flamengo, do lado do Cruzeiro, e também você pode falar do lado do Flamengo, tem impacto na corrida pelo título. O cenário segue inalterado, Edu? Não, Cirilo, só teve um time que foi ao Maracanã e encarou o Flamengo, mas perdeu o jogo. Mirassol. Verdade, perdeu. E encarou mesmo, dividiu o posse de bola com o Flamengo, finalizou, incomodou, o Rossi teve que trabalhar, mas perdeu o jogo, né? O Cruzeiro não perdeu. O Cruzeiro não perdeu o jogo, o Cruzeiro volta com o ponto. Na corrida pelo título, Cirilo, a gente falava mais cedo, né? Eu acho que o empate acabou sendo muito bom para o Palmeiras, mas em relação a Flamengo e Cruzeiro, momentaneamente não altera. É que o Campeonato Brasileiro, ele está aí na corrida final, né? A gente está na regressiva para o final do Campeonato Brasileiro, e eu volto a falar da vantagem camuflada que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro não joga a Copa Libertadores. É claro que o Cruzeiro queria estar jogando a Copa Libertadores. Flamengo e Palmeiras estão. Mas eu chamo de vantagem camuflada porque ela não está ali, né, no contexto do campeonato, mas ela existe. Em determinado momento, quando o Flamengo estiver jogando contra o Racing, que é um adversário complicadíssimo, um time muito bom, muito encaixado, um trabalho mais longevo, esse Flamengo vai ter que direcionar as atenções para a Copa Libertadores. Como fez recentemente, quando estava encarando o Estudiantes e tropeçou, por exemplo, no Vasco. No Clássico, porque teve que mudar o time. Teve que colocar jogadores considerados reservas, não tem o mesmo desempenho e acaba perdendo pontos. A mesma coisa acontece com o Palmeiras. Aliás, o Palmeiras tem confrontos tanto contra o Cruzeiro, quanto contra o Flamengo. O Flamengo é no Maracanã, o Cruzeiro é em São Paulo, no Allianz Parque. Mas esse jogo, Palmeiras e Cruzeiro, em São Paulo, ele é entre 2 jogos de semifinais de Copa Libertadores do Palmeiras contra a LDU, sendo que o primeiro é na altitude de Quito. E quinta-feira, 9h30 da noite. O jogo de São Paulo é domingo, 8h30. É um prazo muito curto de recuperação por conta da viagem, o jogo. Então o Palmeiras provavelmente vai ter que fazer uma escolha também. Pode ser que o Abel Ferreira, ele repita o time? Pode. É uma decisão dele, dos atletas, do departamento de futebol do Palmeiras. Mas pode ser também que ele segure uma outra peça. Por exemplo, o que vem fazendo o maior sucesso no Palmeiras hoje? A dupla de ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque. Se ele tira um dos dois, ou se ele tira os dois, já é uma perda significativa para o Palmeiras para esse confronto contra o Cruzeiro. Então, cara, a gente tem que esperar o mês de outubro.
Não dá pra gente cravar absolutamente nada. No momento, o resultado foi bom para o Palmeiras. Mas pode ser que ali na frente, esse resultado não tenha sido tão bom, porque o Cruzeiro tomou um ponto e pode estar um ponto à frente ali no final de outubro, a mesma coisa acontecendo contra o Flamengo. Então é muito difícil de cravar. É muito difícil de cravar. Em relação à disputa Flamengo e Cruzeiro não alterou, porque a distância segue a mesma, o Flamengo segue com um jogo a menos. Agora, o Cruzeiro, o Cirilo, ele até o final do campeonato, se ele sonha com título, com conquista, ele tem que parar de tropeçar em quem está lá atrás. E o Cruzeiro, se ele não está melhor ranqueado na tabela nesse momento, é por conta de tropeços com equipes como Ceará, Santos e o próprio Vasco, no Rio de Janeiro, ainda que seja muito difícil jogar em São Januário. Não pode perder ponto, principalmente no Mineirão, como perdeu para Santos e Ceará. Vamos trazer o Leonardo Jardim para a gente comentar também em cima da análise como trabalhou o treinador do Cruzeiro. Daqui a pouquinho a gente fala também como trabalhou o técnico do Flamengo. O Leonardo Jardim avaliou o resultado e destacou um jogo para ele muito igual contra o Flamengo. Eu acho que foi um jogo muito igual, um jogo em que as duas equipas quiseram propor o jogo e as duas equipas tinham como objetivo jogar bem e também conquistar os pontos em disputa. Não é por acaso que existe 2 chances de gol para cada lado, os remates até muito parecidos, número de remates muito parecidos. Foi como eu já disse, um jogo muito igual. Entre duas boas equipas, acho que o Cruzeiro, e é isto que pretendemos do Cruzeiro, não é? Jogar em qualquer campo, sempre com o mesmo compromisso, não é? O compromisso com o clube, em termos de atitude, em termos de empenho, mas também em termos de qualidade, quando temos a bola, ter a possibilidade de jogar aquilo que é o nosso futebol, e foi isso que fizemos, respeitando o Flamengo, que é um clube também gigante, é um clube que em termos de elenco, possivelmente dos melhores da América do Sul, mas lá dentro é 11 contra 11 e acho que os nossos jogadores estiveram muito bem na atitude, no compromisso, na estratégia, mas principalmente quando tivemos a bola também jogámos e criámos muitas dificuldades ao adversário. Esse é o Jardim. Vamos para o lado do Felipe Luiz, que ele também falou do Cruzeiro, explicou as escolhas dele, porque ontem havia muita expectativa de um Flamengo que tivesse Plata do lado direito, Samuel Lino do lado esquerdo, o centroavante sendo o Pedro e o Arrascaeta vindo como camisa 10. Mas ele optou por ter o Plata juntamente ao Samuel Lino, ao Arrascaeta e ao Carrascal, que é um meia, mas que também é um meia que participa bastante em várias funções ali ofensivamente. O Pedro entrou no segundo tempo, foi questionado inclusive se o Wallace Ian não poderia ter entrado ao longo do jogo. Ele explicou o que motivou as escolhas e também falou sobre as características do Cruzeiro que auxiliaram a ele chegar a essa ideia de jogo e também ao longo da partida. Felipe Luiz. Bom, primeiro, tudo vai em função do nosso plano de jogo, das características que eu acredito que a equipe precisa para vencer o jogo. Independente dos nomes, já falei para vocês, os nomes e a idade, isso não me importa, vai sempre me importar o que eu acredito, eu como treinador, que a equipe precisa e qual é o caminho para vencer a partida. Nem sempre vou acertar, nem sempre, e às vezes acerto, às vezes erro, é normal do meu trabalho, mas são as minhas convicções. O Cruzeiro é o time que joga com a linha mais alta do campeonato. E isso foi assim no jogo de ida. E muitas vezes, se você não estica essa linha, se você não incomoda essa linha, você fica no seu campo jogando o jogo todo. Então a opção foi puramente estratégica pelo plano de jogo, todas elas. E o Wallace, verdade, talvez seria um jogo hoje pro Wallace. Mas optei pelo Pedro porque eu também acreditava por onde estávamos entrando e que o Pedro poderia chegar para finalizar essa bola dentro da área. Então, naquele momento do jogo, eu optei por tirar o Arrascaeta e deixar ele na posição do Arrascaeta, e o Plata continuava fazendo os mesmos movimentos, até mesmo porque, para mim, na minha opinião, tanto o Plata como o Carrascal foram os melhores do time, então estava difícil realmente tirar, porque o time estava muito bem e estava sendo um jogo muito, muito equilibrado, a nível tático muito alto, e qualquer mudança tem uma consequência, tanto é que o treinador deles também não trocava, e assim foi quase até o final. Ô Simões, aí o Felipe Luiz, quem venceu o duelo de técnicos ou ninguém venceu?
Cirilo, é difícil falar assim, né, de quem venceu, assim, o duelo de técnicos, embora, assim, eu tenha gostado muito da estratégia do Leonardo Jardim, né, eu acho que foi bem interessante, principalmente num ponto, né, porque o Jorginho e o Saul, né, o Edu, o jogo do Flamengo depende muito deles, né, até porque são dois craques, né, e eles participaram muito pouco do jogo ontem, perto do que eles participam normalmente, né. E isso, com certeza, foi uma ação provocada pelo Cruzeiro, né? Não é uma questão. Eles têm uma capacidade, se a gente for pegar, né, o Samuel Lino, que foi uma figura extremamente apagada, as duas jogadas que o Samuel Lino consegue participar com destaque, a primeira, um cruzamento do Jorginho perfeito, né? Que ele cabeceia para o meio da área, o Arrascaeta quase fecha para fazer o gol, e a segunda do Saul, que ele cabeceia para o Cássio poder fazer a defesa. Eu acho que foi assim, lógico que o Leonardo Jardim, a gente pega a carreira, pega a trajetória, é mais treinador do que o Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz é um cara de muita qualidade. Eu acho que foi um jogo equiparado, o Flamengo com um material humano melhor, e isso conta a favor do Felipe Luiz, mas o Cruzeiro com uma estratégia bem interessante, tá? Muito interessante, e eu acho que fundamental até para recuperar. Aquela derrota pro Vasco, né, o Cirilo, acho que deixou a moral um pouco assim, o torcedor ficou meio decepcionado, né? Até pela diferença que existe entre o Cruzeiro e Vasco. Acho que esse empate com o Flamengo, além de manter o Cruzeiro na briga pelo título, e é só o Cruzeiro quem pode tirar o título de Flamengo e Palmeiras hoje, tá? Só o Cruzeiro, não tem outro time que tenha chance de tirar são de 99,2% as chances de o título ficar com um dos três. O Flamengo com mais e o Palmeiras também. O Cruzeiro só com 12,4%. Mas de toda forma, assim, eu acho que foi um resultado interessante. E não vi, assim, nenhum treinador levar muita vantagem em relação ao outro. Ô Edu, só para atualizar que o Atlético está jogando contra o Amazonas pela Série B e marca com o David Braga. Temos 20 minutos, Atlético 1, Amazonas 0. Resultado muito importante, resultado parcial ainda, começando o jogo, mas muito importante para o Atlético caso a vitória venha. Nessa história do duelo dos treinadores, estrategicamente falando, você acha que o Jardim fez a melhor escolha e você acha que o Felipe Luiz fez a melhor escolha? E no fim da entrevista, o Felipe foi questionado quanto à demora para mexer. E ele falou da dele justificando a postura do adversário. Falou, o jogo estava bom, bem jogado, fulano e fulano estavam jogando bem, ele citou o Plata e o Carrascal. E é difícil mexer para desconfigurar, porque tanto que o outro lado também demorou a mexer. A característica do jogo foi essa, né? Os dois treinadores demoraram um pouquinho para fazer alterações, pensando no que é o habitual. Justificável, Edu? Eu acho que sim. Desde que eu comecei a trabalhar e estudar futebol, né, fazer alguns cursos ali de análise, da parte tática principalmente, eu parei de dizer que treinador errou. Porque é muito fácil pra gente que tá comentando, sentado aqui na cadeirinha, na cabine, falar, fulano errou. Primeiro que a gente fala que errou depois que a coisa deu certo ou que deu errado, né? E segundo que o treinador é que tá no dia a dia, né, Cirilo? Você pode dizer que a escolha não deu certo. É diferente não dar certo dele ter errado. A diferença é muito grande. E tomar esse tipo de decisão é muito mais difícil para quem tá na beira do gramado do que para quem tá sentado na cabine. Ou para quem está sentado numa bancada falando numa mesa redonda. Então, a tarefa do técnico ela é muito complicada. E ontem, o jogo estava muito encaixado, um jogo difícil. Se um treinador de um lado ou de outro faz uma mexida e ela não dá certo, ele pode botar tudo a perder num jogo que estava encaixadinho. O Cruzeiro estava criando suas chances, o Rossi apareceu muito no segundo tempo também, e o Flamengo começou a criar no segundo tempo aquilo que ele não havia criado no primeiro. No segundo tempo é que o Cássio foi fazer as suas defesas. Você corre o risco de, numa mexida, por exemplo, você tira o Matheus Henrique e põe o Sinisterra. Parece uma mudança simples? Não é, cara. São características diferentes. Você muda a característica de jogo do seu time. Com um jogador que atua de uma maneira, tirando o outro que atua de outra maneira. E você tira o Christian, que também tem essa característica diferente. Então, é uma mexida que pode impactar no ajuste da equipe dentro de campo. Tem que ser muito bem pensada e a tomada de decisão tem que ser feita ali no momento em que o treinador acha por bem fazer. E a mesma coisa o Felipe Luiz, que ele explica no pós-jogo, na coletiva, que ele tira o Arrascaeta e põe o Pedro. Olha a diferença de característica de um jogador para o outro. Mas põe o Pedro na mesma função do Arrascaeta, com a diferença que
o Pedro dá mais peso na área, porque aquela bola estava circulando e passando muito na área do Cruzeiro. E a partir do momento que o Pedro entrou, quantas chances o Pedro teve dentro da área do Cruzeiro? Pois é. Nenhuma. Pois é. Nenhuma chance, cara. E aí o Leonardo Jardim vem fazer as alterações seguintes a partir da expulsão do William, porque aí ele se viu obrigado a fazer as alterações, porque ele perdeu um cara de defesa contra o Flamengo no Maracanã. Então ele recompõe a linha defensiva com o Cauã e renova fisicamente aquela primeira linha que vai cuidar dos volantes do Flamengo, dos zagueiros do Flamengo, dos laterais, porque quando você tem um a menos, a sua marcação tem que começar ali no meio de campo. Porque se você deixar estourar tudo lá atrás, fatalmente você vai tomar um gol. Então ele renova fisicamente essa turma para correr os últimos 10 minutos. E o Filipe Luís tenta de alguma forma, com algumas mudanças, porque ele olha para o banco, ele tem muita qualidade. Mas eu entendi perfeitamente o motivo pelo qual Filipe Luís e Leonardo Jardim demoraram mais nesse jogo para fazer as alterações. Porque simplesmente os times estavam encaixados, ainda que o gol não tivesse saído na partida. Por isso que o Filipe Luís falou de um jogo muito tático e que o primeiro tempo, para quem gosta de futebol como entretenimento, foi chato. Mas quem pancadaria, gosta, né? Mas quem gosta de futebol como uma tática, o primeiro tempo não foi ruim. Mas ele pecou justamente por isso e o árbitro tentou pegar as rédeas da partida nos 20 minutos iniciais, distribuindo os amarelos. E eu acho, Cirilo, que nesse ponto aí, na hora das substituições, por exemplo, pegando especificamente essa do momento da expulsão do William, o Cruzeiro já tinha o Gabigol na beirada do gramado para entrar, né? E o William já expulso. Sem colete. Já estava lá. Se você for pensar do ponto de vista prático, né? Naquele momento, era muito melhor, o Sinisterra já estava em campo, era muito melhor entrar o Arroio do que o Gabigol. Porque o Arroio é o cara da velocidade e do drible. O que o Gabigol não é. Mas ele ia tirar o Caio Jorge. Isso, mas ele ia tirar o Caio Jorge. Mas mesmo assim, o Cruzeiro passou a ter um a menos. E um a menos na frente. Então, você tem um contra-ataque. Eu falo sim, para pôr o Gabigol, 11, exato. Se você tem um contra-ataque com Arroio e Sinisterra, é muito mais forte do que com Sinisterra e Gabigol. Né? São dois jogadores de velocidade. Mas você imagina a gestão de grupo do Gabigol tá na beirada do gramado para entrar no Maracanã, num Cruzeiro e Flamengo com 72 mil pessoas, e você manda ele voltar pro banco de reserva? Isso então, conta. Tem isso também, né? Tem esse lado também. Mas, de toda forma, assim, eu acho que como o jogo encaixou do ponto de vista plástico na segunda etapa, os times jogaram muito melhor, não tem motivo de você mudar o que tá dando certo. A substituição, ela não é uma obrigação. É para você oxigenar seu time ou tentar melhorar o seu time. Não faz parte da regra do jogo que você tem que fazer as 5 substituições. E nem mexer para piorar também. A substituição é um instrumento que você tem para tentar melhorar seu time fisicamente ou tecnicamente, taticamente. Se não tá precisando de nada disso, não precisa fazer. Você corre o risco de desencaixar o que está encaixado. E quantas vezes treinador muda e piora? Não, são muitas as vezes. É porque geralmente a gente fala das mudanças quando deu certo. Quando deu errado, é porque já estava dando errado, ele mudou, ninguém nem lembra que ele mexeu e que a coisa não aconteceu. Então, acho que as explicações, tanto do Filipe Luís ontem, quanto do Leonardo Jardim, me convenceram e eu acho que eles têm total razão daquilo que falaram.